Exercício 1.15, já tomei a liberdade de fazer um desenho prévio, gente, então eu vou dar uma lida aqui no texto enquanto vocês observam aí o desenho, certo? Então a placa da figura, está aqui em cima essa placa, tem uma área de 4 metros quadrados e espessura desprezível. Entre a placa e o solo existe um fluido que escoa, formando um diagrama de velocidade dado por essa equação aqui, ó, 20y v máximo 1 menos 5y, que está escrito aqui no texto. Beleza. A viscosidade dinâmica do fluido, está aqui anotado, 10 a menos 2 newton segundo por metro quadrado, e a velocidade máxima do escoamento é de 4 metros por segundo. E no desenho, gente, ele coloca que aqui a velocidade máxima está indicado ali naquele desenho. Eu chamo a atenção para o referencial. Veja que ele começa o ponto de origem lá na placa e desce até o solo. É diferente do exercício anterior, em que o eixo Y estava referendado na base do escoamento e indo para cima. Isso faz diferença, meus caros. O item A, ele quer saber o gradiente no solo. O gradiente no solo. E no item B, a força necessária para manter a placa em equilíbrio. Essa força aqui. Ok? Bom, o que nós sabemos é o seguinte, que conforme o fluido está escoando, ele vai arrastar com a força de cisalhamento essa placa para a direita. Mas como o texto menciona que isso está em equilíbrio, significa que essas duas forças se igualam. Eu não sei calcular essa força que alguém está fazendo, mas eu sei calcular a força de cisalhamento e essa força tem que ser igual à força de quem está fazendo na placa alguma coisa. Então o truque seria encontrar a força de cisalhamento para, visto que é um equilíbrio, encontrar então a força para manter a placa parada. Mas antes de mais nada, eu preciso do gradiente. Para isso nós temos que derivar. A derivada da velocidade em relação a y vai ser... aqui eu creio que seria mais interessante nós trabalharmos da seguinte forma. Eu vou fazer um distributivo, ok? Para ficar mais claro. 20y, velocidade máxima, menos 100y ao quadrado, velocidade máxima. Deixa eu colocar isso aqui embaixo, primeiro. Para não ficar desorganizado. Vamos distribuir primeiro esse carinha aqui, gente. Para vocês não terem dúvidas. Então a velocidade em relação ao y vai ser... E a gente poder até colocar já o 4, não? Que a velocidade máxima é 4, menos 20 vezes y ao quadrado, vezes 5, vezes 4. Ok? Então a velocidade em relação ao y finalmente vai dar 80y, menos, aqui vai dar 20... Então, 400y ao quadrado. Essa seria a velocidade sem essas chatices de fatoração. Qual seria, então, o gradiente da velocidade em relação ao y? É só derivar. 80 menos 800y. Esse é o valor do gradiente, mas ele quer no solo. E aí está o truque. No solo, gente... Pela referência aqui mencionada, o solo está a 20 centímetros de distância. Então eu preciso calcular para o item A o gradiente da velocidade no ponto 0,2 em relação ao y. O que seria 80 menos 800 vezes 0,2. Bom, isso aqui vai dar 160 negativo. Com 80 vai dar o próprio 80, não? Só que negativo. Menos 80 segundo a menos 1. E é justamente essa a resposta, minha gente. Vamos dar uma olhada aqui. Vai dar menos 80 segundo a menos 1. Então qual que era o segredo? A referência. O y aponta para baixo. O perfil de velocidade ele forneceu para nós. Então ele construiu essa equação usando como referência a placa e não o solo. Então, se substituíssemos errado, ia dar tudo errado. Bom, respondido o item A,
falta agora o item B. O item B, teríamos que lembrar, então que foi o item A, né? Que a tensão de cisalhamento, ela é μ vezes o gradiente da velocidade em relação ao y. Só que a força de cisalhamento está aqui, né? É força de cisalhamento sobre área. Então a gente pode isolar. A força de cisalhamento seria μ vezes a área, vezes o gradiente. Só que esse gradiente tem um ponto específico. Não é em qualquer lugar. Como eu quero estudar a placa, seria para y igual a zero. Assim eu consigo estudar a força de cisalhamento atuando ali, naquela placa. Bom, como nós temos o gradiente aqui calculado, para y valendo zero, veja que esse termo vai sumir e vai sobrar apenas 80. Então a força de cisalhamento vai ser a viscosidade, 0,01, vezes a área 4, vezes o 80. E veja que aqui eu estou trabalhando no sistema internacional. Não há centímetro, não há nada. Eu mudei inclusive isso aqui para metro. Então veja que está tudo no sistema internacional. Aqui nós teríamos 320, passa a vírgula duas vezes lá, 3,2 newtons. Isso seria a força de cisalhamento que atua na placa, portanto, para igualar e deixá-la parada, essa força F também tem que ter o mesmo valor de 3,2 newtons, que é o valor aqui encontrado no gabarito. Então a questão ela demandava compreensão da referência, derivar a função que descreve o perfil de velocidade para encontrar o gradiente e responder as perguntas, seja no ponto de altura 20 centímetros ou no ponto de origem, que seria na referência da placa. Não é um exercício complicado, ele só exige que você tenha noção desses conceitos do que é tensão de cisalhamento. Sua definição pode ser viscosidade vezes o gradiente ou força de cisalhamento sobre área. Vamos ao próximo.